Nossa conversa hoje é com o promotor de justiça, Rogério Pacheco Alves. Ele cuida da área de defesa da cidadania no Ministério Público do município do Rio de Janeiro. Ele está aqui conosco e é um prazer enorme, uma alegria recebê-lo aqui em Menorá, na TV, e esclarecer para mim e para você, que está em casa, como a Procuradoria trata dos casos relativos à defesa da cidadania no município do Rio de Janeiro. Tudo bem contigo, querido? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Seu programa. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Rogério, o que leva um advogado a buscar o serviço público e, mais do que isso, o Ministério Público? Essa é uma pergunta que teria uma resposta muito longa, mas eu ingressei no Ministério Público muito jovem, há 18 anos, vou completar 18 anos agora em maio. Você continua muito jovem. Obrigado. E, na verdade, eu me encantei muito com o novo perfil do Ministério Público dado pela Constituição de 88. Né? Tradicionalmente, o Ministério Público sempre foi um protagonista na área criminal e continua tendo uma atuação muito relevante, mas a partir da Constituição de 88, novas áreas se abriram para o Ministério Público. Defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, a defesa do consumidor, do idoso, da criança e do adolescente, e isso me encantou. E essa foi a razão que me fez prestar concurso para o Ministério Público. Por que você disse que a resposta seria muito longa? E você respondeu em menos de um minuto. Porque na verdade, Ronaldo, eu acho que quando você termina uma graduação em qualquer área, a questão da vocação, ela é um indício apenas. Né? A vocação você vai saber se tem ou não no exercício de uma determinada função. Então, nessa época, por exemplo, eu prestei concurso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Polícia Civil e optei pelo Ministério Público. Né? Então, seria longa por conta disso. Mas, no meu caso, eu consegui confirmar esse indício que eu tinha e essa... São áreas absolutamente afins. Sim, sem dúvida. São belas carreiras. A Defensoria Pública faz um trabalho maravilhoso, a magistratura é uma bela carreira. Você não faz outra coisa a não ser defender os pontos de vista relativos à defesa da cidadania dentro do teu trabalho. Sim, justamente por conta desse novo perfil do Ministério Público. O promotor de 40 anos, atrás 50 anos, era um promotor identificado como aquele que atuava na área criminal, o promotor do júri, os grandes júris, e aqui no Rio de Janeiro nós tivemos grandes casos, né, e grandes júris, com grandes advogados também, promotores, enfim. Mas a partir de 88 esse perfil realmente veio se modificando. O Ministério Público é uma instituição ainda muito jovem com esse novo perfil. Muita coisa ainda está se definindo, mas essas áreas que eu me referi são áreas muito desafiadoras e que nos colocam em contato muito próximo com a sociedade. Isso também me encanta muito. Como o promotor de justiça é fiscalizado? E quem o fiscaliza? Ou seja, corre na cabeça das pessoas, na sociedade esclarecida, mas não tão esclarecida quanto deveria, e eu me incluo nesse rol, porque no nosso papo anterior, fora das câmeras, eu te perguntei mais ou menos isso, porque eu não sei. Quem é que coíbe eventuais possíveis excessos de um procurador de justiça? Olha, já há mais ou menos uns 4, 5 anos foi instituído o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem esse papel. Esse conselho ele é formado por alguns membros do Ministério Público, do próprio Ministério Público, advogados, magistrados, integrantes da sociedade civil, e não só esse papel punitivo, mas também o de regulamentar e padronizar, de certa forma, administrativamente a atuação do Ministério Público brasileiro. Além desse Conselho Nacional, todos os Ministérios Públicos possuem as suas corregedorias, né, internas. Há também a fiscalização por parte do Poder Judiciário. Né? Quando eu proponho uma ação, eu proponho perante o Poder Judiciário, que vai julgar se o meu pedido, se a minha ação é procedente ou não é procedente. E hoje, Ronaldo, eu digo a você que, sem dúvida alguma, mais do que essas instituições, a sociedade cobra muito do Ministério Público, sobretudo a partir do momento em que o Ministério Público criou as suas ouvidorias. Nós recebemos diariamente muitos comunicados, reclamações, notícias e cobranças também nas mais variadas áreas de atuação via ouvidoria, seja pela internet, por telefonemas, enfim.
Então eu acho que hoje a sociedade é o grande fiscalizador do Ministério Público. Você se sente feliz e bem situado na linha que você escolheu, na carreira que você buscou, por onde você optou caminhar na tua vida profissional? Bem, você é advogado, você sabe que o direito é muito chato. Hoje sou bacharel em Direito. Certo. O direito é muito formal, né? E os ritos do direito são muito formais também. E, de certa forma, isso, depois de um tempo, cansa, né? Enfim, não há... O direito se move por universais, por categorias abstratas, pela lei formal, e isso faz com que o profissional do direito, muitas vezes, perca o contato com o real, né? E se distancie do pensamento concreto de busca de soluções, enfim. Então isso, de certa forma, me cansa um pouco. Mas, deixando isso de lado, eu acho que nesses 18 anos como promotor de justiça, eu posso dizer que me sinto feliz e realizado com o meu trabalho. Existem muitos assuntos que incomodam a sociedade na tua área, que eu entendo que a gente possa conversar a respeito. Um desses assuntos é a questão da moradia no asfalto, o sujeito que mora na rua, que evacua na rua, que eventualmente tem um trabalho, quando não tem trabalho, eventualmente, se for criminoso, assalta, um outro que vende droga, o outro que é usuário de droga em alta escala, e pessoas que, infelizmente, não têm como voltar para casa porque trabalham perto daquele local onde estão dormindo, no sentido até de facilitar a vida deles no dia seguinte. Como resolver esse assunto que você conhece tão bem? Esse é um assunto que eu venho acompanhando na promotoria desde 2009, né? E o primeiro passo, Ronaldo, foi o passo que eu procurei dar para compreender esse tema, foi primeiro enxergar a complexidade dessa população. Você deu alguns exemplos, né? Deve ter esquecido muito. Não, com certeza, mas a primeira pergunta é: o que leva alguém a morar nas ruas? Há um número pequeno de pessoas que pura e simplesmente fazem essa opção por morar nas ruas. Mas há também um grande número de pessoas que vão para as ruas por desavenças familiares, um divórcio, uma separação mal resolvidas. Há relatos, alguns relatos muito dramáticos de pessoas que foram expulsas de suas comunidades pelo tráfico ou pela milícia. Há situações resultantes de desapropriações feitas pelo município, remoções, mais propriamente, não indenizadas. Você falou, pessoas que moram na região metropolitana, trabalham no Rio, mas pelos altos custos da passagem optam por morar nas ruas. No centro, há muitas pessoas nessa situação. Há casos também de uso abusivo de droga e de álcool. Rogério, eu fiquei impressionado quando uma noite fui fazer um programa de rádio na Presidente Vargas. O que eu assisti na Avenida Presidente Vargas, da Candelária até mais ou menos a Rua Uruguaiana, dezenas de pessoas vivendo nas calçadas, uma ao lado da outra, como se fossem os antigos campos de concentração, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma comparação muito próxima, mas mais ou menos daquela maneira, um esquentando o outro com falta de tudo. Quem deve responder por isso? Bem, muita gente tem que responder por isso, mas no caso das cidades, as prefeituras, né, que são as responsáveis pela implementação de políticas públicas para essa população. No caso do centro, Ronaldo, há um número muito grande de pessoas que trabalham no centro, não necessariamente em empregos formais, né? São catadores, ou fazem, no centro há muito essa situação do sujeito que faz um pequeno transporte com aqueles chamados burros sem rabo, né? Fazem transporte à noite ou de madrugada e acabam dormindo nas ruas. E também há situações de pessoas com empregos formais, mas que não voltam para casa por conta do alto custo das passagens, né? Mas, enfim, quem deve responder por esse problema, sobretudo, é a prefeitura. São as prefeituras, né, que devem dar conta dessa situação. E como dar conta? Criando políticas públicas para essa população. Habitação, trabalho e renda, saúde,
né? Um número grande de moradores de rua tem transtornos mentais, seja pelo uso abusivo de álcool e drogas ou não. Ou até por depressão em função do que aconteceu com ele. Exatamente, as situações são muito diversificadas. Então a política de saúde é fundamental. E eu não estou falando apenas de usuários de crack, né? Hoje o crack passou a ser o tema... Não, qualquer droga dá no mesmo, no final das contas. Exatamente, né? Então as prefeituras têm esse papel a cumprir. E como cumprem? Ou se cumprem? Cumprem? Cumprem muito mal. Cumprem muito mal. E você identificou o motivo pelo qual cumprem mal? Ronaldo, assim, na verdade... É acúmulo de... Desculpe completar a pergunta. Claro. É acúmulo de problema? É falta de vontade de resolver? É incúria? É incapacidade? É sapato alto? O que leva alguém a não olhar para esse aspecto quando é responsável por isso? Eu diria que assim, há várias respostas, né? Até talvez 2010, né? Eu poderia dizer que essa população foi uma população invisível, juridicamente falando e politicamente falando, né? Eram vistas sempre com um olhar urbanístico. O morador de rua era comparado a um carro velho que precisava ser removido dali. No final do governo Lula foi publicado um decreto instituindo uma política nacional para essa população. E parece que a partir desse momento começa a haver um olhar político e jurídico para esse problema, né? Então, a primeira parte da resposta era uma população invisível. Você sabe quantos moradores de rua existem no Brasil? Você tem esse número? Não, no Brasil eu não tenho. Mas no Rio você tem? Sim. Na cidade Na do cidade, Rio? Na cidade do Rio de Janeiro, a partir de dados da própria prefeitura, estima-se algo em torno de 6 mil moradores de rua. É um número que vai oscilando muito. É um bom exército. É um número elevado e que, na verdade, vem crescendo porque o Rio de Janeiro hoje é o grande Eldorado. E as pessoas que moram na rua, não todas, mas em grande parte, elas também elas compõem o mercado, a geração de rendas da cidade, a economia da cidade, mesmo informalmente, e onde está o dinheiro, evidentemente, haverá também população de rua. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Mas algo em torno de 6 mil moradores de rua. Dados da própria prefeitura. Mas o número do Brasil eu não saberia te dizer. Como você imagina que essa questão tenha que ser resolvida? Você começou a falar, eu acho que eu te interrompi, e você não concluiu. Políticas públicas... Primeira questão, esse é um problema que ainda não tinha ingressado seriamente na esfera política e na esfera jurídica. Eu acho que hoje ele já ingressou, principalmente nas grandes capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, certamente esse problema já é um problema que está na pauta política. Há também muita desinformação da sociedade com relação a essa complexidade que a gente está falando aqui, né? O olhar da sociedade é ainda um olhar bastante pobre. E as pessoas, de um modo geral, eu não estou fazendo aqui uma crítica moral, de modo algum, mas elas olham para o morador de rua e para aquela situação e elas querem que o problema seja resolvido. E a solução... Como é que você acha que as pessoas deveriam olhar? Eu olho dessa maneira. Pois é. Exatamente como você falou. Eu acho que, Ronaldo, esse primeiro olhar é um olhar que eu compreendo. Ruim. Não, é ruim. Para o cara da rua, mas é o único que eu consigo ter verdade, nesse momento. Verdade. O que eu posso fazer? Eu acho que o primeiro passo é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Detalhar um pouco melhor o problema, entender um pouco melhor o problema. Eu acho que as associações de moradores têm um papel importante de esclarecer a sociedade quanto a isso, mas não vejo muito essa preocupação. De um modo geral, como é do nosso hábito enquanto brasileiros, a sociedade empurra, não é uma boa expressão, mas delega a solução do problema apenas para o poder público. E o poder público resolve mal. Aqui no Rio de Janeiro resolve muito mal por conta de uma orientação política que a gente pode resumir com essa expressão que é muito ruim, que chama-se choque de ordem. O choque de ordem é uma política de limpeza da cidade para preparar a cidade para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Isso é claro, isso não há nenhuma dúvida. E a sociedade se conforma com isso. Se aquele morador de rua não está no dia seguinte ali naquele local, o morador ali, enfim... Eu vou achar ótimo. Você vai achar ótimo. Mas
e a torcida do Flamengo. Exatamente. Que mora sem dúvida. Na localidade que tem o cara lá na rua enchendo o saco. Sem dúvida, mas eu tenho certeza que se a sociedade souber para onde essas pessoas estão sendo levadas e em que condições elas ficam nos abrigos, eu não tenho dúvida, mesmo que o olhar seja um olhar que não seja um olhar de direitos humanos, seja um olhar, digamos, mais urbanístico, né? Eu tenho certeza de que se as pessoas soubessem do que acontece nos abrigos, das violências, das arbitrariedades, dos verdadeiros campos de concentração que são os abrigos da cidade do Rio de Janeiro, eu tenho certeza de que a sociedade teria um olhar um pouco diferente. Mas isso não dá matéria de jornal, isso não dá Ibope, isso não... Mas dá matéria aqui no Menorá na TV. Muito bom. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Rogério Pacheco Alves, que é promotor de justiça e cuida da área da cidadania no município do Rio de Janeiro. Já voltamos, porque o papo é longo, nós vamos falar dos abrigos que a cidade tem para receber as pessoas que vivem nas ruas. Nós vamos falar de como a cidadania também se incomoda com a outra parte da cidadania que vive na rua, que eventualmente é efetivamente incomodada e acuada muitas vezes. E, por outro lado, nós vamos falar também das dificuldades que o morador de rua encontra para poder continuar a viver. Não sai daí, já voltamos. Rogério, e aí? Soluções. Porque a solução do tribunal, ela não é implementada nas ruas, ela não resolve. Sem dúvida. Como é que nós vamos resolver isso? Isso não há, a meu ver, outro caminho senão o caminho da política, né? E a pressão da sociedade cobrando que haja uma política pública para essa população. O trabalho que, infelizmente, vem sendo feito no Rio de Janeiro, e não é de hoje, já há muitos anos, mas foi intensificado nos últimos 4, 5 anos, é um trabalho de enxugar gelo. Significa o seguinte: a prefeitura, com as suas vans e com um grupo de educadores sociais, que são, na verdade, uns trogloditas de 2 metros de altura, que a perna dos sujeitos é o nosso corpo inteiro, eles passam nas ruas da cidade, principalmente na Zona Sul e no centro, recolhendo de forma compulsória essas pessoas que são depositadas, o termo é esse, nesses abrigos que são locais infectos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma atividade, sem nenhuma, enfim, sem nada, né? E esse é um trabalho que se dá 24 horas por dia, todos os dias, né? É enxuga-gelo porque as pessoas chegam no abrigo, ficam esse abrigo, dia, 2, 3 e voltam. O maior abrigo da prefeitura fica em Paciência, que era uma escola, uma oficina-escola do SESI Senai, que fica ao lado de uma estação de trem, estação Getúlio das Neves, se eu não me engano, e da favela do Rola, que é uma favela com atuação forte do tráfico. Essas pessoas chegam nesse abrigo 24 horas por dia, geralmente fazem uma alimentação, né, e vão embora no mesmo dia ou no dia seguinte. Para o mesmo lugar, evidente, provavelmente. É evidente. É lá que eles têm o sistema de vida deles. Exatamente, né, as suas relações, as suas conexões. Então qual é a graça desse serviço? Não tem graça nenhuma, ele não é eficiente e ele também é um serviço que acaba sendo, gerando um ciclo vicioso, digamos assim, né? Quando eu fui a esse abrigo de Paciência, eu fiquei muito impressionado com as péssimas condições do abrigo. Pessoas dormindo no chão, os poucos colchonetes que à época existiam cheios de percevejo, os banheiros imundos, as pessoas jogadas no pátio sem nenhuma atividade, um número ínfimo de assistentes sociais para atender aquele número imenso de pessoas. Mas eu descobri que a forma delas voltarem para as ruas era através da própria estação de trem. Eles esperavam o horário de almoço dos seguranças da estação. Pulavam o muro? Não precisava pular o muro porque tem um buraco no muro. Eles ingressavam na estação de trem e retornavam, né? A prefeitura sabe disso, né? E executa essa política como uma forma de uma tentativa de vencer pelo cansaço, né? Isso eu não estou inventando. Essa declaração ela foi dada pelo subprefeito aqui da Zona Sul. Ele diz o seguinte: nós recolhemos a mesma pessoa 9, 10, 12 vezes. A intenção
é vencer pelo cansaço. Mas quem vence quem? Essa é uma estratégia. Pelo que aparenta, o morador de rua está vencendo a prefeitura pelo cansaço. É óbvio, né? Porque ele não encontra no abrigo uma estrutura mínima de atendimento, trabalho e renda, educação, saúde, e inclusive não encontra no abrigo algo melhor do que ele tem nas ruas. Rogério, eu já te disse que eu fui vereador. O vereador tem poder, pode fazer muita coisa. Muitos não fazem nada, outros fazem muito mais do que deveriam. Existe isso. Como no Ministério Público, claro, no time do Flamengo, na seleção brasileira, em qualquer lugar onde haja gente trabalhando, tem gente que trabalha mais do que outros. claro, E até gente que trabalha pelos outros. Uhum. Você já procurou, em algum momento, convocar vários vereadores e mostrar o que acontece para que eles, representando a sociedade, encontrem soluções criativas? Já. Esse tema já foi objeto de 2 audiências públicas na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem uma comissão... Mas aí eles convocam? Não. O vereador convoca? A primeira audiência foi convocada pela... As 2 audiências foram convocadas pela comissão da Câmara de Vereadores que acompanha o assunto. Comissão de vereadores? Exatamente. Eles acompanham o assunto e se reúnem uma vez por mês com moradores de rua, com a defensoria... O que aconteceu? Pois é. Nessas 2 audiências públicas, o problema foi amplamente exposto, inclusive com a presença de representantes da Prefeitura. Nessas audiências públicas, foram assumidos compromissos públicos por parte da Prefeitura, no sentido de que implementaria a Prefeitura políticas públicas para essa população. Melhoria dos abrigos, uma política de habitação, de trabalho e renda, de saúde, é uma política fundamental para essas pessoas. Muitas têm tuberculose, muitas têm transtornos AIDS mentais, AIDS, etc. Tudo que é tipo de doença, o cara está premiado ali. Todos esses assuntos, todos esses pontos foram amplamente expostos, com compromissos públicos, todos eles também olimpicamente descumpridos. Mas, de certa forma, Ronaldo, embora esses compromissos não estejam sendo cumpridos, eu acho que a sociedade ganhou um importante aliado. Hoje, a Câmara Municipal tem ciência do problema. Vários vereadores estão cientes do problema. Mas aí eu também percebo que alguns acabam, lamentavelmente, abdicando do papel político que deveriam exercer e atuando, por outras circunstâncias. Sim, não, e atuando como se fossem presidentes de associações de moradores. O vereador, ele tem uma base eleitoral de votação, claro que tem, a realidade é essa, mas ele tem um poder político de pressão, de cobrança, de fiscalização, que um presidente de associação de moradores não tem. O vereador não é um presidente de associação de moradores, ele é um agente político. Ele precisa daqueles votos lá. Claro, mas de transformação da cidade como um todo. Mas, lamentavelmente, muitos abdicam desse papel. Qual é a visão que você tem do tipo de abordagem que deve ser feito pela prefeitura em relação ao morador de rua? Vamos imaginar, no melhor dos mundos, que nós tenhamos um castelo para os moradores de rua serem abrigados. Nós temos aqui nutricionistas da melhor cepa. O Claude Troagro está lá dando assistência. Não precisa tanto. Mas vamos supor isso. Você vai ver onde eu vou chegar. Eles têm lá auxiliares no sentido de se dedicarem a mostrar que tipo de profissão cada um eventualmente teria uma vocação para seguir. Tem gente lá para encontrar trabalho para essa gente. Tá tudo beleza. Suposição. Certo. Como a prefeitura chega, na sua avaliação, para conversar com um sujeito que não quer conversa, ele quer continuar morando ali daquela maneira, do jeito que está, e não quer papo? Bem, se esse mundo que você está descrevendo fosse o mundo real, mesmo assim... Não, eu vou chegar no mundo irreal, quer dizer, no mundo real da irrealidade depois, certo. Que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Se esse cenário, né, fosse o mundo real, mesmo assim haveria moradores de rua. Porque Você pode não querer ir? Exatamente. E aí? Exatamente. E se a maioria não quiser ir? Sim, mas não seria a maioria. Você imagina, né, um palácio com comida francesa. Como é que resolve isso? Não, a parte da solução, nesse caso, é conviver com essas pessoas que, não obstante tudo isso,
ainda assim optariam. Isso nós vemos nos filmes americanos, o sujeito que mora na rua. Ele é um morador. Quando a gente viaja, a gente vê isso. Em Nova York, por exemplo. No mundo inteiro tem isso. Exatamente. Que tem não tenha dúvida. Que tem uma estrutura boa de acolhimento. E mesmo assim você tem um morador de rua. Então, a primeira compreensão com tudo isso, ainda haveria um problema. Mas esse cenário é um cenário absolutamente irreal. Né? Ele é inexistente. Né? Você pergunta, qual seria a abordagem correta? Eu respondo num primeiro momento, qual é a incorreta? É a que é feita pela prefeitura através da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é uma instituição fundamental para a vida da cidade. Mas a Guarda Municipal ela não é uma polícia militar do município. Ela não pode usar armas, por exemplo. Né? Ela tem uma função muito definida, muito bem recortada pela Constituição Federal, que é a de fazer a guarda dos bens do município e velar pelos serviços do município. Eu não quero fazer uma comparação oportunista, mas, por exemplo, esses acidentes graves que nós vemos na cidade por falta de fiscalização, e lamentamos agora um acidente ocorrido na segunda-feira, quem não fiscaliza? É o município. E quem no município deveria fiscalizar? A Guarda Municipal. Mas a Guarda Municipal no Rio de Janeiro, ela é deslocada para 3 funções fundamentais. Trânsito, não. O trânsito, o trânsito passou para a PM. E pior, em termos, né, para terceirizar, agora são terceirizados. Terceirizados com aqueles uniformes que não têm poder de polícia. São bonecos do posto que ficam balançando o braço. Né? Então a Guarda Municipal, afastada da sua função... Bonecos do posto de carne e osso. Exatamente. Afastada da sua função constitucional, atua hoje na repressão a ambulantes, que é um outro problema grave, em que a prefeitura se omite há décadas. Esses são os trabalhadores de rua. Exatamente. Ambulante, repressão violenta ambulante, repressão violenta a moradores de rua, o que eles executam nas madrugadas, fora da vista da sociedade, e apoio a remoções compulsórias. Ou seja, num absoluto desvirtuamento do papel da Guarda Municipal. Então, como é que deve ser a abordagem? Primeiro, como não deve ser? Não deve ser feita pela Guarda Municipal, nem pela polícia, num primeiro momento. Você acha que deveria, na sua ideia, estar a classe dos assistentes sociais, sim, é isso? Que a prefeitura... Ou psicólogos, ou psiquiatras? Assistentes sociais que a prefeitura tem em pequeno número, em muito pequeno número. E o Conselho de Assistência Social, hoje eles chamam de desenvolvimento social, já vem alertando para isso há décadas, há anos, há muito tempo. Né? Então, a abordagem correta é essa. Por quê? Porque o profissional de assistência social sabe como fazer. E ele cria, o trabalho do assistente social é criar, sobretudo, um vínculo de confiança com aquele morador de rua. Porque se eu chegar lá, Ronaldo, aqui, né, eu sou promotor de justiça, ou você, eu sou jornalista. Enfim, o sujeito vai te olhar e falar, não, quem é você? Eu já assisti uma abordagem lá no Leme, eu moro no Leme. Né? E aí eu estava voltando da academia, não estava de terno, não era promotor. Né? De manhã cedo, eu perguntei, Eliane, o que é isso aqui? Isso aqui é um trabalho da prefeitura. A senhora é assistente social? Não, eu não sou não, mas ela é. E aí eu fiquei escutando ali do lado. E aí o sujeito falou o seguinte, o morador de rua, olha, eu tenho um problema aqui e tal, eu aceito sim, mas não quero ser levado para esses lugares em que eu sou obrigado a ficar cavando barranco. Olha só. O sujeito não é bobo. Botam o cara para trabalhar, é isso? Essas comunidades terapêuticas, não digo que todas, né? Mas elas se baseiam em preceitos religiosos, né? E elas acham que ali o problema de uso de drogas e álcool... É por falta do que fazer. Exatamente. Nenhum problema com a questão da fundamentação religiosa. Nenhum problema. Né? As igrejas e as religiões... Você não tem problema, mas eu tenho todos os problemas. Não, ok, mas eu acho que as igrejas, as religiões são parte da sociedade. E com parte da sociedade, elas têm um trabalho, elas têm uma contribuição importante a dar. Mas você não pode imaginar que é uma questão que demanda política séria de saúde pública, de trabalho, de renda, etc., vai ser resolvida colocando o sujeito às 6 da manhã, tendo que ler todo o Velho Testamento e depois passar o restante do dia cavando barranco. Não é por aí. Né? Então, enfim, a abordagem da assistência social, esse é o caminho, porque é a abordagem que forma vínculos. E formando vínculo, aí sim você começa a ter uma luz para o problema.
Com a confiança, ele aceita ir para o abrigo. Com a confiança, ele aceita procurar a rede pública de saúde. Ele aceita se tratar, receber a medicação, etc. São Paulo e Rio de Janeiro possuem equipes que hoje chamam de consultório na rua. Esse é um trabalho também fundamental e é um trabalho belíssimo. Mas sabe quantas equipes o Rio de Janeiro tem? 3. Sabe quantas deveria ter? 30. Então daí você vê que... Cada equipe tem quantas pessoas? 2 médicos, enfermeiros, são as equipes... 4, 5 membros. Isso. Que se revezam, enfim, e são abnegados, são profissionais que, enfim, entendem do assunto, estão dispostos a colaborar, mas são em número muito pequeno. Ora, eu quero deixar para você patenteada a posição da grande, esmagadora maioria das pessoas que habitam, principalmente em bairros como Copacabana. Você já me explicou que no Leme as coisas funcionam de uma outra maneira. Nenhum morador de prédio que paga IPTU, que paga tudo aquilo que paga, quer sair da sua casa e se deparar com alguém que ele imagina que pode assaltá-lo. Claro. O que eventualmente pode não acontecer. Sim. Mas que eventualmente pode acontecer e acontece. Nenhum morador da cidade que mora num apartamento ou numa casa está interessado em ver uma família vivendo, defecando, tomando banho, lavando roupa, almoçando, fazendo comida no meio da rua e principalmente na porta da casa dele. Claro. Eu sou eleitor do Eduardo Paes. Votei nele no primeiro mandato dele, votei nele no segundo mandato dele. Você me traz a informação de que a prefeitura não sabe trabalhar com esse assunto, ou não quer trabalhar com esse assunto, ou não pode trabalhar com esse assunto. Você também me diz que os vereadores poderiam fazer mais, como eu também acho. Aliás, fui eu que provoquei essa questão dos vereadores. Eu quero ajudar, eu vou me colocar à disposição. Nós vamos continuar com esse papo, porque nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso Menorá na TV. Eu não gosto de falar sobre assuntos que eu não coloque a minha opinião. Eu acho que jornalista não pode ficar em cima do muro como a maioria gosta de ficar. Eu gosto de ficar diante dos problemas e tentar colocar claramente o que eu penso. A mim me incomoda profundamente ter que me deparar com um morador de rua na porta da minha casa. Mas também me incomoda profundamente, talvez até mais, saber que os caras são jogados praticamente no lixo e saem do lixo para voltar para a porta da minha casa. Nós vamos encerrar o segundo bloco de Menorá na TV e já vamos continuar com essa conversa ligada à tua área de defesa da cidadania. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente em Menorá na TV. As UPPs, alguns dizem que resolveram problemas nas favelas pacificadas e alguns dizem que elas trouxeram para as ruas ou para o asfalto um tipo de marginalidade que trabalhava no tráfico e que agora precisa comer. E aí, no caso de Copacabana, onde você vive e eu também, nós vemos velhinhos e velhinhas e até adolescentes sendo assaltados por hordas de crianças e adolescentes que ou vivem nessas áreas carentes e descem para praticar esses delitos, ou, ao contrário, vivem efetivamente nas ruas e praticam esses delitos. Como resolver essa questão face ao Estatuto do Adolescente, da criança e do adolescente, e como resolver essa situação face ao assaltado, o injuriado, o machucado, o atacado? Ronaldo, eu estou de acordo com você. Eu moro também, moro no Leme, né? Que eu acho que tem um perfil um pouco diferente aqui da grande Copacabana, mas passa por... Nós vivemos a 3 quilômetros de distância um do outro. Exatamente. Né? Mas assim, em termos de violência e criminalidade, eu acho que lá ainda é um pouco tranquilo. E a própria relação que os moradores têm com os moradores de rua do Leme é também bastante peculiar. Mas enfim, esse é um problema de segurança pública, não há dúvida. E é um problema que exige a integração entre a sociedade, polícia militar e polícia civil, que se dá nas reuniões que ocorrem aí pela cidade, não só na Zona Sul, que reúnem esses atores. Né?
O comandante do batalhão reúne poucos desses atores, né? Poucos. Eu devo participar de uma reunião dessa no mês que vem aqui em Copacabana, em fevereiro, final de fevereiro. Se você em algum momento imaginar que possa nos comunicar, eu teria o maior prazer de participar como cidadão. Ótimo. Não como jornalista, que eu não vou levar para gravar lá, mas como cidadão eu gostaria de ouvir. Essas reuniões, você tem toda a razão, eu tenho a impressão de que elas têm uma participação muito pequena e geralmente a sociedade civil é representada pelos comerciantes, né? Que tudo bem, não há dificuldade alguma, mas eu acho que... Não, eles são parte da representação. Claro, exatamente, mas uma parte muito... A minha eles não representam, eu não sou Exatamente. comerciante, respeito os comerciantes. Exatamente. E entendo que eles são importantes e eles querem manter suas lojas abertas. Claro. E essa gente muitas vezes atrapalha o funcionamento do seu Claro, trabalho. exatamente. Então, um caminho importantíssimo seria que a sociedade participasse mais disso. Eu acho que o país está um pouco mais aberto, as pessoas estão mais atentas à eficiência dessa cobrança política e da participação, né? Os movimentos de junho, eu acho que despertaram aí muita gente para essa questão, né? Ô, Rogério, assim como eu gosto muito do Rodrigo Bettler, eu estou gostando muito de você também. Ah, que bom. Como ser humano, como ator na sociedade, como profissional da tua área, você faz o teu trabalho, eu posso concordar ou não com ele, o que não tem a menor importância, mas você está lá acreditando naquilo que você faz e fazendo aquilo no qual você acredita. Então, eu te pergunto o seguinte: como, na sua cabeça, você resolveria esse problema? Em 2012, uma parte da resposta está num documento assinado pelo Ministério Público e a Prefeitura, em 2012, que é um acordo, né, para evitar ter que recorrer ao judiciário, etc. Nesse acordo se previa uma série de medidas, uma série de obrigações que a Prefeitura não vem cumprindo, né? Por exemplo, esse documento previa que a Prefeitura teria que realizar essas abordagens sempre com a presença de assistentes sociais, e não faz. Previa também a necessidade de ampliação desses Nós estamos falando do morador de rua. Isso. Depois eu queria que você não se escapasse do assaltante adolescente de rua. Não vou fugir, não. Também previa a ampliação da política de saúde, habitação e renda, trabalho, etc, né? Então, uma parte da solução do problema está aí, em implementar políticas públicas eficientes para essa população. Só para te dar um exemplo, né? Agora, recentemente, eu recebi um documento oficial informando que, até hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura não indicou para a Secretaria de Trabalho da própria Prefeitura os abrigados, moradores de rua, em condições de serem empregados. Veja só, é provável que esses secretários sejam vizinhos de gabinete, trabalhem no mesmo prédio e eles não se falam, não se comunicam, né? E você pode imaginar, mas espera aí, essas pessoas não são qualificadas. São qualificadas. Numa segunda-feira, salvo engano, em junho de 2010, eu colhi o depoimento na minha promotoria de 5 moradores de rua que na madrugada anterior tinham sido arremessados de um viaduto na Avenida Brasil por funcionários da Prefeitura. Um momentinho agora, porque aqui nós temos 2 aspectos. Um aspecto a Prefeitura mandou fazer isso ou ela está, sem querer, ou querendo, aí eu não posso responder, empregando criminosos? Porque isso é crime. Você sabe disso melhor do que eu. Sem dúvida. Inclusive, até esse fato é objeto já de um inquérito policial. Então. Ronaldo... Eu não acredito que o Eduardo Paes tenha mandado jogar um mendigo do viaduto ou alguém que mora na rua. Não, eu também não acredito, mas, na verdade, quando a gente fala da Prefeitura, a gente está falando de uma estrutura de pessoal imensa, né? E a tropa... Eu entendi você. Exatamente. Eu só acho que a ordem não vem de cima para baixo. Não, isso acontece lá na ponta. Claro. E o camarada é criminoso, ele tem que ser exonerado, tem que ser preso. Não há dúvida. Sem dúvida nenhuma. Como é que pode fazer um negócio desse? Não, porque o prefeito tenha mandado jogar isso pode ser uma política. Claro. O mundo conhece isso. Não, é óbvio que não. Roma fazia isso e Hitler também. Mas, na verdade, o que eu queria chegar, a partir desse exemplo, é a situação que eu vivenciei. Um assistente social da Prefeitura me ligou pedindo para levar essas pessoas lá no Ministério Público para eu ouvi-las. Ele pediu para não se identificar, eu falei, claro, pode trazê-los. E aí eu comecei o depoimento. Seu nome, fulano de tal,
o agente da prefeitura era alguém insatisfeito com o que aconteceu. Sim, sim. Estava lá no lugar, na hora, lá na... Exatamente. Foi procurado por essas pessoas, né, e me procurou. Como um agente do bem, vamos... Exatamente. E aí eu comecei o primeiro depoimento. Nome da mãe, nome do pai, tem documento de identidade? Tem residência? Tem profissão? Eu perguntava assim, tem profissão? Sim. Garçom. Aí no segundo, a mesma coisa. Tem profissão? Sim. Artesão. E aí, Ronaldo, eu me toquei. Peraí, minha pergunta está errada. Eu não pergunto nos meus depoimentos, você não faça a pergunta assim. Qual é a sua profissão? Profissão. Claro. E todos me indicaram uma profissão. Então, há, de fato, profissionais habilitados, qualificados, que poderiam ser aproveitados e não são. Por quê? Por ineficiência da prefeitura? Eu não sei exatamente, eu não sei precisar. O que leva um camarada a jogar um outro de um carro em movimento de um viaduto para baixo? A orientação de violência e de ordem, de choque de ordem, né? Isso incute em quem está na ponta a seguinte mensagem: resolva o problema. O problema, os moradores de rua devem ser retirados das ruas da cidade. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Resolva o problema. E nas madrugadas, enfim, tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais tenso, tudo se torna mais violento. Então, como é que se resolve isso? Pois é, se resolve com... Além da prefeitura. Você diz a sociedade civil? Eu acho que a sociedade ela elege, ela não cobra, ela esquece o nome do sujeito em quem ela votou para vereadora meio minuto atrás, e ela não tem a menor consciência de muitas das coisas que a gente está falando aqui. Vou dar um exemplo concreto, né? Eu recebi a pedido alguns comerciantes da Lapa e da Ilha do Governador para tratar exatamente desse assunto. Não, para tratar de um outro tema que, acho que, salvo engano, ambulante. E aí, no final da reunião, eu fiz a minha pregação. Falei, olha, eu sei que vocês têm muito a questão de moradores de rua, e expliquei tudo isso para eles, né? Dali a 15 dias, um daqueles que estava na reunião, Marcelo, o nome dele, ele me procurou para dizer que ele estava disposto a fazer uma interlocução com a Associação Comercial da Ilha do Governador para abrir vagas para moradores de rua trabalharem no comércio da Ilha do Governador. Eu indiquei essa pessoa para o secretário de Desenvolvimento Social. A coisa não frutificou, né? Então, esse é um caminho? É um caminho. Você não pode resgatar alguém da rua sem, num primeiro momento, oferecer trabalho, né? A dignidade, esse princípio da dignidade humana, ele é um princípio muito genérico, enfim, que a gente tem até uma certa dificuldade para entender. Mas uma forma de concretizar esse princípio é através do trabalho, através da renda. É um caminho. E eu acho que a sociedade pode colaborar com isso, né? Eu não vou aqui tomar partido da experiência lá de São Paulo com relação ao usuário de crack. Ainda é muito cedo. Seria muito precipitado dizer está certo ou está errado. Mas eu não tenho dúvida de que ela já acerta quando emprega, né? Quando reconecta essas pessoas com a sociedade, né? Trabalhar como faxineiro, limpando as ruas ou prestando pequeno serviço é uma forma de reconectar essa pessoa com a sociedade e dizer para ela que ela tem relevância. Como é que a minha mãe, Dona Lígia, com 90 anos, se defende de uma horda ou uma onda, vamos chamar de boa onda, de assaltantes delinquentes de idade adolescente nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, especificamente em Copacabana, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, na primeira rodada, eu peguei um táxi aqui na frente do meu escritório, que eu vim trabalhar, depois fui para o Maracanã, e eu assisti, eu estando do outro lado da rua, que é o lado esquerdo da Avenida Nacional de Copacabana, eu assisti 3 ondas de assaltos porque não havia táxi. Eu fiquei 15 minutos ali parado e eu vi 3 ondas de gente, de adolescentes assaltando pessoas. E achando graça, indo embora, porque não tem ninguém para fazer nenhum tipo de socorro. Como é que o cidadão pode se defender desse bandidinho? Política de segurança pública e cobrando da polícia uma atuação efetiva. Nós não estamos falando, Ronaldo, você não está dando exemplo de uma criminalidade sofisticada. Não, ao né? contrário. Os crimes de colarinho branco, né? Não, sem enfim, dúvida. São de dificílima apuração, lavagem de dinheiro,
fraudes contra o patrimônio público. Muitas vezes a gente vai descobrir 10 anos depois, 5 anos depois, enfim, você sabe das dificuldades. Mas essa criminalidade, que é uma criminalidade que incomoda muito a sociedade, ela pode ser combatida e prevenida com planejamento, com a integração entre, falando concretamente, né, enfim, colocando isso em miúdos, é o comandante do batalhão conversando com o delegado do bairro e com o promotor da área, né, integrando, combinando informações e planejando. Isso não acontece? Qual é o problema? Vem cá, qual é o problema? Nós somos imbecis, nós somos despreparados, nós somos maus. Qual é a nossa questão, na sua ótica? Na verdade, Ronaldo, não posso dizer que isso não aconteça. Isso acontece. Mas me parece que ainda essas experiências são muito incipientes, elas precisam ser aprofundadas, né? Hoje, a polícia já dispõe de tecnologia muito simplória até para identificar essas pessoas, que são as mesmas que cometem esses crimes, né? Eu conversei longamente ano passado com o delegado da delegacia do turista, que, se eu não me engano, fica aqui em Copacabana. Em Copacabana. Que é meu amigo, né? Eu não sabia que ele estava trabalhando lá e o reencontrei. E ele começou a fazer um trabalho de inteligência, de identificação, com filmagens nas áreas públicas, etc., com bons resultados. Então, é possível fazer? É possível fazer. Claro que é possível fazer. Não estamos falando de nenhuma criminalidade sofisticadíssima, são crimes singelos, enfim, que a polícia tem condições, com um bom planejamento de segurança, de coibir. Não vai evitar todas as situações. Quem é que pode obrigar a polícia a fazer isso? O Ministério Público, a sociedade, o Poder Judiciário, a política. Então, até a FIFA pode obrigar, né? Porque a FIFA hoje pode muita coisa. Muito, pode mais até, talvez, do que um presidente de um país. Rogério Pacheco Alves, foi realmente uma alegria receber você aqui, entrevistar você, bater esse papo e ganhar uma boa impressão de um servidor público que está aí lutando para que a cidade do Rio de Janeiro, o município, tenha dias melhores. Eu que agradeço, foi um prazer. Sempre que você quiser, sempre que você tiver algo a dizer, e você deve ter muita coisa para dizer todo dia, mas quando você puder, Menorá na TV está aberto para você, a gente agradece aqui realmente a tua participação. Eu que agradeço, para mim foi uma honra. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quarta-feira que vem, agora pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, e em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir diariamente, na manhã, na tarde, na noite e na madrugada. Nos vemos lá.